boa noite. Boa noite. Termina em Brasília a cúpula do BRICS e presidente Bolsonaro afirma que é preciso superar o desequilíbrio em financiamentos que prejudica o Brasil. A OAS, investigada na Lava Jato, faz acordo de leniência e vai pagar quase 2 bilhões de reais ao governo. E você vai ver também. Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, tem alta do Hospital Sírio-Libanês, onde estava internado desde o dia 23 de outubro para tratamento contra um câncer. Foi enterrado hoje o corpo do adolescente atingido por uma marquise. Outro jovem está internado. A câmera do prédio registrou o momento da queda. Avião cai e pega fogo ao pousar em resort na cidade de Maraú, na Bahia. Há informações iniciais de 1 morto e 9 feridos. Adolescente atira em colegas em uma escola da Califórnia, nos Estados Unidos. 2 estudantes morreram e pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou ao Banco Central o repasse de dados sigilosos de 600 mil pessoas. A Procuradoria-Geral da República estuda se irá tomar alguma medida. São quase 20 mil relatórios. Os documentos foram produzidos pelo extinto Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O órgão foi transferido para o Banco Central e passou a se chamar Unidade de Inteligência Financeira. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e servidores autorizados por ele terão acessos aos documentos. Os relatórios são sobre mais de 400 mil pessoas físicas e quase 200 mil pessoas jurídicas. Ao encaminhar o material, a Unidade de Inteligência Financeira informou que os documentos incluem um número considerável de pessoas expostas politicamente e com prerrogativa de foro de função. O presidente do Supremo Tribunal Federal também solicitou informações da Receita Federal. Ainda de acordo com o jornal, a Procuradoria-Geral da República estuda se irá adotar alguma medida. As deliberações ao ministro Dias Toffoli foram tomadas no âmbito do processo em que ele determinou, de forma liminar, a suspensão do compartilhamento de dados financeiros por instituições de controle com órgãos de investigações sem autorização judicial. A decisão de Toffoli foi tomada após um pedido do senador e filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro. Ontem, um grupo de trabalho sobre corrupção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que estava no Brasil, mostrou preocupação com a suspensão do compartilhamento de dados de órgãos de controle, como o extinto COAF. Vale lembrar que o Brasil pleiteia uma vaga para a OCDE e sua entrada no grupo é tratada como uma estratégia importante para o governo. O STF comunicou que não comenta casos que tramitam em sigilo. O Banco Central e a Receita Federal informaram que não iriam se pronunciar. O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, ficou acima do esperado pelos economistas. De acordo com o IBCBR, a alta foi de 0,44% em setembro, na comparação com agosto. Em relação ao mês de 2018, o IBCBR subiu 2,11%. No acumulado em 12 meses, o índice teve alta de 0,99%. Esse período do ano é bastante propício para quem tem um imóvel e quer ganhar uma renda extra com aluguel. Já para quem vai alugar, os imóveis particulares são uma boa opção para economizar. A chegada das festas de fim de ano também significa período de férias para a Carolina. E o que ela e a filha mais querem nessa época é viajar, claro. Nessa época do ano que a gente está chegando, que é janeiro, é óbvio que é litoral, né? E aí a gente vai para o Nordeste, mas outras vezes a gente vai para a região Sul. E ela já começou a pesquisar o próximo destino. Para ter mais conforto e espaço para a pequena Catarina, a professora prefere alugar casas de temporada. Para quem tem criança pequena, o hotel, ele acaba... Quando você só tem o quarto, você tem um espaço muito restrito. E quando você tem a casa,
a criança meio que, de alguma forma, se assemelha ao ambiente que ela já tem. Outra vantagem é o preço. Segundo ela, fica bem mais em conta. Quando você fica numa casa, você consegue ir a um supermercado próximo e um pouco montar suas refeições. Se o período de férias é bom para quem quer descansar, é bom também para quem quer ganhar uma graninha extra alugando o próprio imóvel. Para trazer o conforto de um hotel, a casa precisa oferecer alguns atrativos, ter um diferencial. Nesse sítio particular em Cotia, cerca de 40 quilômetros da capital paulista, o privilégio aqui, é o contato com a natureza. O proprietário do sítio está animado com o fim do ano, época de maior procura. No calendário eu já tenho fechado datas de confraternização, tenho Ano Novo fechado, Natal estou fechando e praticamente janeiro, fevereiro, Carnaval. Para evitar problemas tanto para quem aluga quanto para quem procura um imóvel, é importante ficar atento a algumas dicas. O primeiro passo é o consumidor efetuar a guarda de tudo aquilo que foi imprescindível, que o levou a fazer a contratação ou a escolha daquele imóvel. Então guarde as fotos, as publicações que você recebeu, os e-mails que você trocou com a empresa que faz a intermediação da locação, com a imobiliária ou com o próprio proprietário, porque isso obriga esses parceiros, além de você ter fotos, ter mensagens trocadas, é que haja um pequeno contrato ou um documento onde há uma descrição daquilo que foi combinado. Com passagens compradas e casa alugada, só resta agora esperar a chegada das férias. Contando os dias para as férias para o recesso de dezembro, né? E para as férias de janeiro. E hoje é o Dia Mundial do Diabetes, um dia de alerta, porque é uma doença silenciosa que atinge cerca de 18 milhões de brasileiros. Pois é, Mauri, nos últimos 10 anos, os casos da doença subiram 24% entre as pessoas com mais de 18 anos. E as mulheres estão sendo mais atingidas pelo diabetes. O que parece ser apenas uma simples picada, na verdade, funciona como um alerta para o diabetes. Doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Uma pesquisa mostra que mais de 18 milhões de brasileiros sofrem de diabetes. De 2008 a 2018, o número de casos cresceu 24% entre as pessoas com 18 anos ou mais. As mulheres são mais atingidas, 8,1%. Entre os homens, o índice é um pouco menor, 7,1%. O rastreamento ele pode ser feito com um exame de sangue, ou através da glicemia de jejum, ou através de um exame chamado hemoglobina glicada. A Aline foi diagnosticada com diabetes aos 2 anos de idade e, desde pequenininha, teve que se adaptar aos cuidados que a doença exige. Ter que adquirir uma rotina de autocuidado, independente de você estar feliz, triste, com vontade ou não, porque você vai ter que tomar seu café da manhã, contar carboidrato, aplicar sua insulina, fazer atividade física, independente de ser segunda, terça, sábado ou domingo. A correria do dia a dia e a falta de tempo acabam se tornando grandes inimigas do diagnóstico do diabetes. Não à toa, a doença é considerada silenciosa. Um número divulgado pelo Atlas Internacional do Diabetes revela que cerca da metade dos indivíduos com diabetes desconhece ter a doença. Os sintomas clássicos são comer muito, perder peso apesar de estar comendo muito, urinar muito e ter muita sede, né? Esses são sintomas clássicos, mas normalmente só aparecem quando você tem um açúcar no sangue muito elevado. O diabetes pode levar o paciente a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, pode levar à cegueira e até à morte. Por causa do diabetes, a Aline perdeu 50% da visão, resultado de uma retinopatia provocada pela doença. Quando eu fui diagnosticada em 97, o único tratamento disponível para retinopatia era laser. Por causa dos sobes e desces glicêmicos, eu acabei tendo uma hemorragia vítrea e eu passei por 3 cirurgias. Quem sofre da doença ganhou na semana passada um motivo para comemorar. Um medicamento capaz de reverter a doença e que estará disponível no Sistema Único de Saúde. Hoje eu vejo com muita alegria
isso está sendo disponibilizado para quem tem um problema que eu já passei, porque em muitos casos eu sei que ele consegue quase que uma reversão. Já vi casos de pessoas que praticamente hoje estão com 100% de visão. Os aplicativos de comida facilitam muito quem tem o dia a dia aí corrido, né? O problema é que os alimentos mais pedidos fazem mal à saúde. Pesquisadores mineiros chegaram a esta conclusão depois de analisarem o cardápio de quase 400 restaurantes. Até um ano atrás, Tabata usava com frequência os aplicativos que oferecem alimentos de consumo rápido. Diariamente. Era almoço e jantar. Pizza, sanduíche, refrigerante. O excesso de refeições com alto teor de gorduras e calorias provocou a chamada síndrome do intestino irritado. Quase tudo o que ela comia passou a fazer mal. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que mais de 90% dos restaurantes disponíveis em aplicativos oferecem comida que faz mal à saúde. Verduras e legumes são encontrados em menos de 16% dos estabelecimentos e frutas só em 4%. Eu tenho uma oferta muito maior de ultraprocessado, então isso já é uma situação, um ambiente que favorece a escolha desse tipo de alimento. E um segundo fator são as estratégias de marketing que estão atreladas a esse tipo de produto. Os entregadores confirmam, os alimentos mais pedidos são os ultraprocessados. Sanduíche, refrigerante, suco, tem batata frita também, muitas coisas, pizza. É preciso tomar cuidado também com as promoções dos aplicativos. Teve uma que chamou muito a nossa atenção, que era se você pedisse um determinado alimento com uma determinada bebida ultraprocessada, que seria um refrigerante, você ganhava o frete grátis. Então, assim, será que a minha saúde vale o frete grátis? Este nutricionista chama a atenção para os problemas de saúde que os fast food podem provocar. Podemos falar de câncer, diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias, alteração em gorduras, ansiedade, depressão. Tabata aprendeu a lição, excluiu refrigerantes, massas e alimentos gordurosos e passou a consumir principalmente frutas, verduras e legumes. Eu não tenho mais os aplicativos de comida, eu acho assim, eu aboli da minha vida. E eu prefiro hoje ir ao supermercado, ao sacolão e realmente comprar as minhas coisas que vão me fazer bem. Subiu para 254 o número de mortes confirmadas na tragédia provocada pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Os peritos do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte concluíram hoje a identificação dos restos mortais encontrados no início do mês. Haroldo Ferreira de Oliveira tinha 54 anos. Ele era eletricista e trabalhava como técnico de mecânica havia 32 anos na Vale. Com 2 filhos já adultos, era avô de uma menina de 9 anos. No momento do rompimento da barragem, ele trabalhava em um container localizado em uma das partes mais baixas da mina do Córrego do Feijão. Quase 10 meses após a tragédia, 16 pessoas ainda são consideradas desaparecidas. Os bombeiros continuam com as buscas e não há previsão para encerramento da operação. O número de mortes chegou a 254. Até o momento, ninguém foi punido. E atenção, agora há pouco, aqui em São Paulo, uma passarela de serviço desabou na Marginal Tietê, que é a principal via da capital paulista. Esse incidente aconteceu no sentido rodovia Castelo Branco, entre a ponte do Piqueri e uma das alças de acesso à rodovia Anhanguera, na zona norte da cidade. A estrutura que dava apoio para a construção de um viaduto caiu sobre vários veículos, entre eles um ônibus de viagem. O Corpo de Bombeiros e carros de resgate já estão no local. Pelo menos uma pessoa foi resgatada com ferimentos leves. Todas as pistas da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, estão interditadas, o que, somado à chuva e à saída para o feriado, já está provocando um caos no trânsito da capital paulista. E foi enterrado hoje em Laranjal Paulista, no interior de São Paulo, o corpo do adolescente atingido por uma marquise. A estrutura desabou na noite de ontem nos Jardins, na zona oeste da capital paulista. A câmera do prédio registrou o momento da queda. O vídeo mostra 2 jovens conversando pouco antes das 7 horas da noite. Tiago Neri, de 17 anos, é o rapaz da direita do vídeo. Na esquerda está João Portugal, de 18 anos, morador do edifício. Eles chegam a olhar para cima e logo depois tudo vem abaixo.
Uma outra câmera da rua registrou a fumaça de poeira que se formou com o desabamento. Os bombeiros chegaram em poucos minutos. O trabalho para retirar as vítimas dos escombros foi manual e delicado. Este homem ajudou no resgate e conversou com João quando ele ainda estava preso. Ele estava da cintura até a cabeça, embaixo da marquise. Só que ele estava muito pressionado. Ele falava assim, eu não estou conseguindo respirar, me ajuda, eu não quero morrer. João foi socorrido com fraturas nas costas e no tornozelo. O amigo dele, Tiago, morreu no local. Os jovens estudavam juntos. No colégio, amigos fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem ao rapaz. O corpo dele foi enterrado na tarde de hoje, em Laranjal Paulista, no interior de São Paulo. O que chama a atenção aqui é que não ficou nenhuma ferragem exposta onde a estrutura estava presa, como se ela tivesse se descolado. A marquise tinha aproximadamente aí uns 15 metros e, segundo testemunhas, tinha sinais de infiltração. A subprefeitura da região informou que o prédio tinha cerca de 40 anos e que não há registros de obras recentes no local. Apesar de não ter nada documentado, representantes do Conselho Regional de Engenharia de São Paulo acreditam que foi adicionada uma camada de concreto na marquise. Isso porque existe uma diferença de coloração na estrutura. No fim da tarde, peritos foram até o local para conversar com os responsáveis pelo condomínio. As causas do desabamento estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Uma motorista invadiu um posto de gasolina, atingiu um muro e capotou o carro durante a madrugada na zona leste de São Paulo. Por volta das 5h30 da manhã, o carro desceu esta rua em alta velocidade. A motorista perdeu o controle da direção, atravessou o cruzamento e invadiu o posto de gasolina no bairro da Penha, na zona leste da capital. Imagens de segurança mostram o exato momento em que o veículo se projeta no ar e se espatifa contra um muro. Apesar do carro ter ficado completamente destruído, a mulher escapou consciente, foi encaminhada para um hospital da região, realizou exames e passa bem. O local do acidente foi isolado e passou por perícia. Um gari morreu após ser atingido por uma bala perdida enquanto trabalhava na zona norte do Rio de Janeiro. Esta é a segunda morte por bala perdida em menos de 24 horas. Mais um carioca vítima da violência. Francisco Paula da Silva, de 61 anos, morreu após ser atingido na cabeça por uma bala perdida. O Francisco era feliz em casa, no trabalho, na rua. Era um bom marido, era um servo de Deus, ele era em casa, em todos os lugares. Na rua, ele tratava as pessoas com humildade, era um homem humilde, nunca nós brigamos, 23 anos de casado. Francisco era gari há 21 anos e estava trabalhando quando foi atingido por um tiro de fuzil. De acordo com a polícia, ele foi baleado durante um assalto a um motociclista em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio. O gari chegou a ser socorrido pelos colegas de trabalho, mas não resistiu. Está sendo muito difícil, sabe? Difícil demais mesmo. Ontem mesmo, chegando lá no hospital, eu nunca imaginei que era ele. Até vi os reportes, mas a gente não pensa, nunca quer que a gente. O motociclista, que também foi baleado e encaminhado ao hospital, passa bem. A Conlurb, Companhia de Limpeza Urbana do Rio, decretou luto de 3 dias pela morte de Francisco e está prestando assistência à família. Esse é o 3º caso de bala perdida no Rio e a 2ª morte em menos de 24 horas. Ontem, uma mulher foi atingida na perna durante um confronto entre policiais e criminosos na favela do Jacarezinho, zona norte da cidade. Ela foi encaminhada ao hospital e já recebeu alta. Na terça-feira, a menina Kathleen Umbelino, de apenas 5 anos, foi baleada na perna e não resistiu. Ela estava com a mãe a caminho da escola. Ontem à tarde, a Polícia Civil prendeu Thiago Porto, suspeito de ser o autor do tiro que atingiu a menina e de integrar uma milícia que atua na zona oeste da cidade. O corpo de Kathleen foi enterrado na tarde de hoje. Câmeras de segurança flagraram uma tentativa de feminicídio hoje de manhã na cidade de Patos de Minas, no interior de Minas Gerais.
Usando capacete e armado, o homem entra na loja às 6h18 da manhã e faz pelo menos 5 disparos contra a jovem que trabalhava no balcão da padaria. Laís Cristina Andrade, de 27 anos, foi atingida por 3 tiros. Mesmo baleada, ela permaneceu consciente. Por outra câmera, é possível ver o suspeito fugindo em uma moto. De acordo com a polícia, a vítima é filha da ex-namorada do atirador. Ele estaria inconformado com o término do relacionamento e queria se vingar. O homem foi identificado como Erickson Santos Gonçalves, de 34 anos, e segue foragido. Laís foi levada para o hospital, passou por cirurgia e está fora de perigo. A Polícia Civil de Mato Grosso investiga a morte de 3 onças pintadas. Os animais foram abatidos por um caçador que depois ainda gravou um vídeo comemorando. Nas imagens, uma mulher faz a gravação e mostra as 3 onças já mortas na carroceria de uma caminhonete. Olha isso, 3 onças pintadas. Ela parabeniza o suspeito por ter matado os animais. No vídeo, o suposto caçador ainda conta como encontrou as onças. Tudo na árvore só? Na árvore só. Eu cheguei lá, tinha zacuado, estava numa lagoa, e partiu para outra, chegou lá, estava 3 num árvore só. A investigação é comandada pela Polícia Civil da cidade de Cocalinho, a 850 quilômetros de Cuiabá. O ICMBio e organizações de proteção animal também ajudam nas investigações. No próximo dia 29 de novembro é comemorado o Dia da Onça Pintada, o maior felino das Américas. A espécie é considerada em perigo de extinção. A Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União assinaram um acordo de leniência, uma espécie de delação premiada com a construtora OAS. A empreiteira investigada na Operação Lava Jato se comprometeu a devolver quase 2 bilhões de reais aos cofres públicos até 2047. Em contrapartida, a OAS pode fechar contratos com o governo. Este é o 11º acordo de leniência assinado com empresas envolvidas nas investigações da Lava Jato, somando mais de 13 bilhões de reais que devem retornar aos cofres públicos. Um avião de pequeno porte caiu hoje enquanto tentava pousar na pista de um resort em Barra Grande, na Bahia. As vítimas são parentes do deputado federal licenciado Guilherme Mussi. Uma pessoa morreu e 9 ficaram feridas. Segundo a assessoria de comunicação de Guilherme Mussi, a mulher que morreu é irmã da esposa de Eduardo Mussi, irmão do deputado. O parlamentar não estava no avião. A aeronave decolou de Jundiaí, em São Paulo, e pertence ao empresário João José Abdala Filho, conhecido como Juca Abdala. Os sobreviventes foram levados para um posto de saúde e serão encaminhados para um hospital em Salvador. O bimotor é um Cessna C550, fabricado em 1981. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a aeronave está em situação regular. O número de homicídios caiu quase 20% em Pernambuco, segundo o governo do estado. Apesar disso, a insegurança nas ruas persiste. De janeiro a outubro deste ano, Pernambuco registrou 685 mortes violentas a menos do que no mesmo período do ano passado. A queda de 19% no índice foi divulgada hoje pela Secretaria de Defesa Social. Segundo o governo do estado, já são 23 meses seguidos de redução dos crimes violentos letais e intencionais. Os números acompanham os nacionais. O Brasil registra uma queda de 22% nas mortes violentas no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. Segundo o secretário de Defesa Social, o aumento do efetivo policial e o monitoramento das áreas mais vulneráveis contribuíram para a redução da violência no estado. Temos várias ações do governo do estado através dessa política de segurança, ações que foram implementadas ao longo de 2017, de 2018, agora em 2019, que também auxiliam nessa redução. O balanço também destaca a queda no número de feminicídios registrados em outubro de 2019 com relação a outubro de 2018. Somente no mês passado foram registrados 5 casos. Em outubro de 2018, foram 10 ocorrências registradas oficialmente.
Apesar da queda, Pernambuco não tem muito o que comemorar. Nos últimos 10 meses foram registrados 2.881 homicídios, uma média de 288 homicídios por mês e 12 assassinatos ocorridos por dia. Nas ruas, o sentimento ainda é de insegurança. Eu perdi minha sobrinha faz 2 anos e até de lá para cá fico desenganado com a insegurança no país e em Pernambuco. Na minha rua, essa semana foram 2 arrombamentos de casa. Acho que continua constante, né? A ausência do poder público e a gente à mercê dos bandidos. A insegurança é geral. Hoje não tem nenhum lugar que seja seguro realmente, né, para nós. O assassinato de um motorista de aplicativo na madrugada de ontem chocou o Recife. É o 6º crime desse tipo no ano, o que motivou um protesto hoje de manhã. A carreata mobilizou cerca de 500 motoristas. Terminou hoje em Brasília a cúpula do BRICS, o bloco econômico formado por Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. Os dirigentes ressaltaram a importância do combate ao terrorismo e da abertura comercial, mas ignoraram as crises políticas na América do Sul. Os chefes de Estado foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro na entrada do Palácio do Itamaraty. Primeiro, eles se reuniram a portas fechadas e depois seguiram para um encontro aberto. O Brasil ocupa a presidência rotativa do bloco econômico e passará o posto para a Rússia em 2020. Por isso, Bolsonaro fez um balanço do período à frente do grupo. A presidência brasileira do BRICS priorizou a obtenção de resultados concretos em favor de nossos povos. Esse caminho ajudará nosso grupo a contar com respaldo popular cada vez mais sólido e fortalecer-se. O Brasil se orgulha de ter conduzido uma presidência que valorizou a cooperação intra-BRICS. Na área de segurança, a presidência brasileira concentrou a atenção no combate ao terrorismo e na luta contra a corrupção. O presidente também deixou claro que, mesmo nas relações internacionais, a prioridade do governo é o Brasil. A política externa de meu governo tem os olhos postos no mundo, mas em primeiro lugar no Brasil, para estar em sintonia com as necessidades de nossa sociedade. Reconhece como parte de suas obrigações ajudar a ampliar o bem-estar de nossos cidadãos, sob forma de avanços em ciência, tecnologia e inovação. Economia e combate ao terrorismo foram temas comuns dos discursos dos demais líderes. Os assuntos também estão presentes na Declaração de Brasília, carta de compromisso assinada pelos chefes de Estado ao final do encontro. No documento, os países se comprometem com o desenvolvimento econômico, social e ambientalmente sustentável e com a implementação do Acordo de Paris, que fixa metas de redução das emissões de carbono. Na área econômica, o documento ressalta que as incertezas políticas e tensões comerciais afetaram a confiança e, por isso, é necessário ter mercados abertos e promover reformas estruturais. Eles expressam preocupação com o terrorismo, com persistentes ameaças à paz e segurança internacionais e com a possibilidade de uma corrida armamentista. Também reforçam o compromisso com o combate à corrupção por meio da legislação e do trabalho conjunto para a recuperação de ativos. Assuntos delicados como as crises da Venezuela, Bolívia e Chile não foram citados no documento. Os países do BRICS têm visões opostas sobre esses temas. Os presidentes também discutiram a expansão do novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do BRICS. A instituição foi criada em 2014 e tem previsão de escritórios no Brasil. O principal objetivo é financiar projetos de desenvolvimento sustentável e infraestrutura. O capital inicial do banco é de 50 bilhões de dólares e pode chegar a 100 bilhões. Durante encontro com empresários de todo o bloco, Bolsonaro reclamou do desequilíbrio na aprovação de projetos brasileiros pelo banco e falou sobre a escolha do próximo presidente da instituição, que será indicado por ele. Como as senhoras e senhores sabem, caberá a um brasileiro a presidência do NDB a partir de meados do próximo ano. Estejam certos de nosso especial empenho em indicar alguém que possa trabalhar ativamente para que o banco se consolide definitivamente e cumpra a sua missão institucional. O encontro foi oficialmente encerrado com um almoço no Itamaraty, mas ao longo da tarde, Bolsonaro ainda se reuniu individualmente com os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da África do Sul, Cyril Ramaphosa.
A chuva que atinge o Espírito Santo deixou uma pessoa morta e o estado em alerta máximo. Hoje, o município mais castigado foi o de Marechal Floriano. Os moradores foram orientados a deixar as casas nesta tarde. Outra cidade atingida por um violento temporal foi Santa Leopoldina. A água desceu pela encosta e inundou o centro da cidade. Muita gente teve que sair de casa de madrugada só com a roupa do corpo. A terra deslizou em vários pontos. A casa dessa família foi soterrada. Um homem morreu. Neste outro ponto, a lama que desceu do barranco atingiu 2 tratores. Os operadores das máquinas não se feriram. Na estrada Luiz Martins, a queda de uma barreira interditou os 2 sentidos da pista. Esta casa desabou e os moradores foram resgatados com a ajuda de um helicóptero. E veja agora como fica a previsão do tempo em todo o Brasil com Igor Silveira. Olá, boa noite. E o feriado de 15 de novembro será com pancadas de chuva a qualquer hora do dia em boa parte do Brasil. No Sudeste, os temporais continuam no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Em São Paulo, o dia será encoberto e também deve chover. A máxima não deve passar dos 25 graus. No interior nordestino, o tempo continua firme e não chove. As temperaturas também continuam elevadas. Em Salvador, a máxima pode chegar aos 32 graus. No sul, o sol também aparece e os termômetros registram 29 graus. E se você quer saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O governo italiano decretou o estado de emergência em Veneza após as marés altas causarem a maior inundação dos últimos 50 anos. A água chegou a 1,87 m acima do nível do mar. Hoje, mesmo alagada, a famosa Praça de São Marcos continuou recebendo visita de turistas que encaravam a água para conseguir fotografar o local. Há quase uma semana, focos de incêndio levam destruição à costa leste da Austrália. Ao menos 4 pessoas morreram. Centenas de moradores foram forçados a deixar suas casas, alguns deles pela segunda vez em uma semana. As chamas danificaram ou destruíram mais de 200 residências. O fogo atingiu 1 milhão de hectares de vegetação. Uma fotografia feita do espaço mostra os focos de incêndio e a fumaça. A fauna do país também foi bastante atingida. Dezenas de coalas, espécie ameaçada, morreram queimados. Uma notícia boa veio do zoológico de Melbourne, onde nasceu o primeiro coala em cativeiro depois de 8 anos. O pequeno, ainda sem nome, completou 5 meses. Horas depois de um frágil cessar-fogo, um míssil foi lançado de Gaza contra Israel. Mas não há notícias de feridos. Já do outro lado, ao menos 34 palestinos morreram desde o início do conflito na segunda-feira. Foram apenas 12 horas sem disparos até que as sirenes voltaram a soar, avisando que foguetes que partiram da faixa de Gaza caíam sobre comunidades israelenses no final da madrugada. Não houve feridos e nenhum grupo reivindicou o ataque. 3 horas antes do início do cessar-fogo, um ataque aéreo israelense matou 8 palestinos. Uma grande cratera se formou no local atingido. O governo de Israel acusou a Jihad Islâmica de usar civis como escudo humano. Uma multidão foi às ruas para enterrar Hazmi Abu Malhous, um dos líderes da Jihad Islâmica, executado por tropas israelenses em outro ataque. Com ele, morreram outros 5 membros da família, 3 crianças e 2 mulheres. O número de palestinos mortos na região subiu para 34, incluindo 6 crianças e 3 mulheres. O conflito começou na segunda-feira, depois que outro líder da Jihad Islâmica, Barwaba Abu al-Lata, e a mulher dele foram executados numa missão da Força Aérea Israelense. Um adolescente abriu fogo contra colegas em uma escola da Califórnia. 2 estudantes morreram e pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. O tiroteio aconteceu em torno das 7h30 da manhã, nessa escola de ensino médio na cidade de Santa Clarita, a cerca de 60 quilômetros de Los Angeles. Estas imagens mostram o momento em que estudantes são escoltados por policiais para fora da escola Salgos, que tem cerca de 2.400 alunos matriculados.
Pelo menos 6 pessoas foram levadas para hospitais, incluindo o atirador. 3 estão em estado grave. 2 vítimas, uma garota e um rapaz, não resistiram aos ferimentos e morreram. As autoridades identificaram o suspeito por meio de depoimentos de testemunhas e vídeos gravados por câmeras de segurança. As imagens mostram que o atirador tentou se matar com um disparo na cabeça logo após atirar contra os colegas. O jovem, de 16 anos, cometeu o crime no dia do próprio aniversário. O atirador teria feito ameaças pelas redes sociais. Ele está internado em estado grave e não teve a identidade divulgada. Autoridades investigam o que teria motivado o crime. Nós confirmamos a identidade do suspeito e, em seguida, realizamos um mandado de busca na residência dele. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. A presidente autoproclamada da Bolívia, Jeanine Áñez, garantiu hoje que novas eleições serão convocadas em breve e afirmou que Evo Morales não poderá participar. Num pronunciamento, Jeanine Áñez disse que a partir de amanhã o governo começará a discutir sobre as novas eleições, pois esta foi uma promessa que ela fez para o povo. Áñez disse ainda que o ex-presidente Evo Morales, atualmente exilado no México, não poderá participar do pleito, pois não está habilitado para um 4º mandato. Ela também afirmou que foi exatamente essa situação que causou o atual caos pelo qual o país passa. Jeanine Áñez se autodeclarou presidente interina da Bolívia na última terça-feira. A decisão gerou polêmica. O Brasil, os Estados Unidos e a Rússia já anunciaram que reconhecem a legitimidade do governo de Áñez. Evo Morales, porém, disse que o ato foi inconstitucional. Países que apoiam o ex-líder boliviano, como a Venezuela, não a reconhecem como presidente. Ontem, enquanto Áñez tomava posse no Palácio Presidencial boliviano, apoiadores e opositores do novo governo entraram em confronto nas ruas de La Paz. A ONU anunciou hoje que vai enviar uma equipe para auxiliar a Bolívia a encontrar uma solução pacífica para a instabilidade política. A crise na Bolívia começou após as eleições do dia 20 de outubro, quando Evo foi reeleito já no primeiro turno. A oposição denunciou supostas fraudes na apuração dos votos, o que foi confirmado pela Organização dos Estados Americanos, que realizou uma auditoria. Evo Morales renunciou ao cargo no último domingo após protestos violentos pelo país. No Chile, os confrontos continuaram no terceiro dia de greve geral e de manifestações pelo país. Grupos contra o governo protestaram por todo o país. Houve confrontos, saques e incêndios. Alguns grupos estão apontando miras laser para provocar as tropas de choque que têm reagido com o uso de jatos d'água, bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. 22 pessoas morreram desde que as manifestações começaram há cerca de um mês. Sob pressão, o governo de Sebastián Piñera tenta aprovar no Congresso um acordo que prevê a elaboração de uma nova Constituição por meio de uma convenção constituinte. Essa constituinte seria formada por cidadãos comuns e parlamentares. Caso haja acordo, será a maior reforma constitucional desde o retorno à democracia após a ditadura de Augusto Pinochet. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, teve alta hoje do Hospital Sírio-Libanês, onde estava internado desde o dia 23 de outubro. Os exames realizados de ontem para hoje mostraram que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, pode continuar o tratamento em casa. Covas ficou internado aqui no Hospital Sírio-Libanês pouco mais de 3 semanas, quando foi detectado um câncer entre o estômago e o esôfago com metástase no fígado. Segundo o boletim médico divulgado no início da tarde, Covas reagiu bem às 2 sessões de quimioterapia. A previsão é que ele faça novos exames no dia 25 e, se tudo estiver bem, será internado novamente no dia seguinte para novo ciclo de quimioterapia. Durante a internação, o prefeito não se afastou da função pública e trabalhou no hospital. E novas informações sobre a passarela que caiu na Marginal Tietê, em São Paulo. Um carro de passeio e 2 ônibus ficaram presos embaixo da estrutura. Ao menos 2 pessoas tiveram ferimentos leves. A passarela não era para pedestres, ela fazia parte de uma obra. O acidente aconteceu no sentido Castelo Branco, perto de uma das alças de acesso à rodovia Anhanguera, uma rodovia que liga São Paulo ao interior do estado.
Todas as faixas neste sentido estão interditadas e o trânsito nesta véspera de feriado está ainda mais complicado para os paulistanos. Já são mais de 10 quilômetros de congestionamento só na via expressa da Marginal Tietê. O Corpo de Bombeiros ainda trabalha no local. E a cidade de São Paulo abriga hoje mais de 500 espécies de aves silvestres. É o que revela um levantamento elaborado pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. O cantar das aves anuncia. Em meio a tanta poluição, prédios e fios, a natureza tenta se adaptar para sobreviver. Exemplo disso tá aí, ó, escondidinho atrás do ar-condicionado do prédio, lugar que o sabiá barranco encontrou para fazer o ninho. Tipo de estratégia também usada facilmente pelo Bem-TV e Beija-Flor. O João de Barro se adaptou ao ambiente urbano. Passeia na rua bem pertinho da gente. Vai ali, pega uns insetos e leva para casinha. É comida para a família que tá lá dentro. Da mesma maneira que ele tem jogo de cintura no local onde ele vai construir o ninho, ele tem um jogo de cintura quanto ao alimento. Ele não tem requisitos muito específicos para se alimentar. Ele pega desde insetinhos, minhocas, frutinhos, até lagartixas e até chega a pegar peixinhos em lagos ou reservatórios. Em São Paulo, com mais de 100 parques urbanos e 2 grandes corredores verdes, a Serra da Cantareira ao norte e Serra do Mar ao sul, já foram catalogadas 506 espécies no inventário da fauna silvestre, a maioria nativa. O levantamento foi feito pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente entre 1992 e 2019. Só no Parque Ibirapuera, por exemplo, na zona sul da capital, é possível encontrar de 50 a 90 espécies. As aves prestam serviços, que a gente fala serviços ecossistêmicos. Então, por exemplo, uma ave dispersora de semente, ela vai, come um fruto e depois ela libera, ou através das fezes ou através de regurgito, essa semente em outro local. Então, você imagina, é como se fosse um delivery de floresta, entendeu? Ela come uma sementinha e espalha a semente para outro lugar. Esse processo é um processo fundamental para as florestas continuarem em pé. Quando privadas da liberdade e maltratadas, o destino delas é a reabilitação. Dentro do Parque Anhanguera, na zona norte da capital paulista, fica o Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres, que já atendeu mais de 85 mil animais debilitados. 73% deles são aves. Por aqui chegam aves que precisam de cuidados especiais, que sofreram algum tipo de ferimento ou que foram resgatadas do tráfico, como essas aqui. Elas precisam ficar por um tempo isoladas para evitar a contaminação. Enquanto isso, passam por exames e são tratadas. Depois de 15 a 40 dias, são levadas à reabilitação. É lá que elas treinam voo, aprendem a buscar comida e, finalmente, podem voltar à natureza. O objetivo do trabalho é recolocar. Então, se o bicho se mostra apto a viver em vida livre, a gente vai recolocar. E agora o esporte. Amanhã, na Arábia Saudita, a seleção brasileira encara a Argentina. E apesar de ser um amistoso, o confronto vale muito para o técnico Tite e seus comandados, que ainda não venceram nenhuma partida após a conquista da Copa América. Uma noite bem dormida é essencial para a qualidade de vida, não é mesmo? Mas existem alguns fatores que podem atrapalhar o sono. Preocupações, mexer no celular antes de ir para a cama. Bom, no caso do técnico Tite, a insônia tem nome e sobrenome: Lionel Messi. E continuo sem dormir direito para poder neutralizar um jogador que ele tem uma capacidade extraordinária. Tem qualidades técnicas impressionantes. E é justamente por reconhecer que a gente tem, estrategicamente, aspectos importantes, mas a gente nunca neutraliza um jogador com essa virtude. A gente diminui as ações dele. O comandante brasileiro não tem nem mar para conseguir relaxar um pouco e dar uma cochilada. Se recuperando de uma lesão, o craque não foi convocado.
Aí já viu. Mistério na escalação. Quem vai ocupar a vaga dele? A estratégia ela pode modificar. Marcação um pouco mais alta, liberdade total para um atleta, um jogador de velocidade, um jogador de contenção. Ah, não faz diferença? Faz. Futebol faz essa relação de conjunto. Shukran. Obrigado. Perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente? Se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Uma ótima noite para você. Uma ótima noite, obrigado pela companhia e até amanhã.